Olá a todos, meu nome é Augusto, professor de História pelo UniCeub. Vamos lá para a segunda parte da castidade, virtude e nulidade de casamento. Vamos lá, próximo slide. Proponho, antes de tudo, uma reaproximação da Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Anglicana e com a monarquia da Inglaterra, pois, como todos sabem, o rei Henrique VIII criou a Igreja Anglicana em resposta da negativa do Papa Clemente VII. Naquela época, a ciência não sabia o que era o homem, que era o homem que dava o sexo aos fetos gerados. Como se sabe hoje dos cromossomos X na mulher e com X ou Y no sêmen do homem. Poderia enquadrá-lo ele no último código de direito canônico nos seguintes cânones por parte de Catarina de Aragão: impedimento de impotência antecedente e perpétua, C 1084, e por parte dele impedimento de pública honestidade, 1093. O cânone 1093 está escrito o seguinte: o impedimento da pública honestidade origina-se no matrimônio inválido após a instauração da vida em comum ou de concubinato notório ou público. Também por nulidades por vício de consentimento e pelos seus crimes segundo a lei da Inglaterra em voga no seu tempo da execução de Ana Bolena. Nulidade de carência do uso da razão. 1905. Isso no campo do matrimônio. Para a fecundação e a concepção, a união se realiza pela consonância de vontades e não pela força da paixão. Outros campos, isso deixa para a consciência dele. Bem, vamos lá. Na Suma Teológica, questão 154, as espécies de luxúria, está lá assim em latim, em português. Tanto que ele acrescenta, não é permitido ao homem o que não é permitido à mulher. Na centésimo anos do Sumo Pontífice João Paulo II, discernindo o que na tradição é válido daquilo que é falso e errado e constitui formas antiquadas que podem ser substituídas por outras mais adequadas aos novos tempos. Próximo slide. Nas igrejas ortodoxas cooptas, monogamia, que cada homem tenha sua própria esposa e que cada mulher tenha seu próprio marido. O divórcio é permitido apenas por razões de imoralidade sexual. Quem se divorcia de sua esposa, exceto a imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. E quem se casa com ela, que é divorciada, comete adultério. São Paulo disse: o marido incrédulo é santificado pela esposa e a esposa incrédula é santificada pelo marido. São Paulo está permitindo o casamento com os incrédulos? São Paulo está conversando com pessoas que criam que já eram casadas, mas seus cônjuges não aceitaram a fé. Ele disse antes do verso acima: se algum irmão tem uma esposa que não acredita e ela está disposta a morar com ele, ele não se divorcia dela. E uma mulher que tem um marido que não acredita, se ele tiver disposto a morar com ela, que ela não se divorcie dele. Então ele disse: se o incrédulo partir, partiu, deixe-o partir. O irmão ou uma irmã não está sob servidão em tais casos. Aí a coisa aqui, ó, no Egidio Romano, no De Regimine de Principum Castelhano de 1494. Nem no matrimônio tenha vínculo perpétuo, porque permita a lei o litígio de repúdio. Inovo nos mandamentos judiciais declarado que o que há de julgar seja sem pecado, e o que há de acusar e procurar a correção, a emenda de outro, seja livre e límpido daquele que acusa. Próxima página. Porque a de Romano fala de divórcio nesse livro. Para os católicos, no direito canônico atual, Conselho Vaticano II, causas de nulidade matrimonial de acordo com o Código de Direito Canônico.
Nulidades relativas de impedimento. Impedimentos que surgem das circunstâncias pessoais. Impedimento de idade, 16 anos para o homem, 14 para a mulher. Impedimento de impotência antecedente perpétua. Impedimento que surgem de causas jurídicas. Impedimento de vínculo ou ligame. Impedimento de disparidade de cultos. Impedimento de ordem sagrada. Impedimento de voto público ou perpétuo de castidade ou instituto religioso. Impedimentos que surgem de delitos, impedimento de rapto, impedimento de crime, impedimentos de parentesco, impedimento de consanguinidade, impedimento de afinidade, impedimento de pública honestidade. O impedimento de pública honestidade origina-se no matrimônio inválido após a instauração da vida comum ou de concubinato público ou notório ou público, e dirime as núpcias no primeiro grau da linha direta entre o homem e as consanguíneas da mulher, e vice-versa. Impedimento de parentesco legal, nulidades por vício de consentimento, nulidade por carência do uso da razão, nulidade por grave defeito de discrição de juízo, nulidade por incapacidade de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causa da natureza psíquica, ignorância das propriedades essenciais do matrimônio, erro acerca da pessoa, erro acerca de uma qualidade da pessoa direta ou principalmente pretendida, dolo provocado para obter o consentimento, em determinante acerca da unidade, da indissolubilidade, da dignidade sacramental do matrimônio, simulação total do matrimônio ou exclusão de uma propriedade essencial, nulidade por tentar matrimônio sob condição de futuro ou sob condição de passado ou de presente que não se verifica, nulidade, matrimônio contraído por violência ou por medo grave, nulidades por defeito de forma, matrimônio nulo pode ser celebrado sem assistência de ordinário do lugar ou pároco, ou sem a sua delegação. Matrimônio por procurador nulo por vício do mandato. Próximo slide. Bem, vamos a São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino não utiliza a palavra indissolúvel, mas sim a palavra indivisível, no latim da Suma Teológica. Para o vernáculo em latim, ele utiliza essas palavras em sentidos diversos e precisos. A partir da lógica da gramática, onde há uma negação não universal, há uma afirmação em particular, como no indivisível, dando a entender que se não existir mais unidade no casamento, como amor ou companheirismo ou cumplicidade ou filhos menores de idade, o que é indivisível fundados nesses conceitos os votos, né, se torna divisível quando nega os votos, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Ou seja, não existia verdadeiro amor ou companheirismo ou cumplicidade, permitida assim a nulidade. Por exemplo, quando dois totais universais se encontram, o que sobra são primeiros princípios, não restando mais isto, resta-lhe a natureza. Quando exemplo disso é indivisível e indissolúvel em confronto. Os termos na Suma Teológica em latim são precisos, significando cada um uma coisa, pois senão o doutor Angélico usaria o mesmo termo para coisas diversas. Vamos lá, na Suma Teológica, primeira parte, questão 22, a providência de Deus. Se a divina providência impõe necessidade às coisas sobre a providência, 3, ademais, resposta terceira. Aí aqui, ó, como está em negrito, indissolubili. Aí foi traduzido para irredutível. Aí aqui no terceiro tem indissolubilitas. Foi traduzido para indissolúvel. Próximo slide. Para o uso do latim, vejamos agora a Epístola Encíclica Immortali Dei, de Leão XIII. Ele fala: Firmitudinem adipicitur ex unios atque individuos sanctate coniugii. Ou seja, ele fala assim: a sociedade doméstica acha a sua solidez necessária na santidade do vínculo conjugal, uno e santo, não indissolúvel, porque ele colocou aqui na tradução indissolúvel, eu coloquei 3 pontinhos, né? Na encíclica Sumo Pontífice Gregório XVI, Mirari Vos, em italiano, está escrito Le insolubilitas,
confirmar em latim. E escoglieste, derreter ou fundição, ver em latim. Romper-se, romper. E aqui em português, reclama também nosso especial cuidado àquela união santa dos cristãos, chamada pelo apóstolo sacramento, grande em Cristo e na igreja, para que não se diga e nem que se tente dizer algo quer contra a santidade, quer contra a força indissolúvel desse vínculo. Devemos, pois, ensinar aos povos que o matrimônio legitimamente contraído já não pode se romper, né? Derreter ou fundir, já não pode, mas só que foi dissolvido, né? E que os unidos pelo matrimônio formam, por vontade de Deus, sociedade perpétua com vínculos tão íntimos que só a morte pode dissolver. Aí, na verdade, romper, né? Só a morte pode romper. Mas é isso. Vamos lá para o próximo slide. Voltando para a Suma Teológica, em latim está escrito indissolubilia, e aqui vós sois indivisíveis, ou seja, seria indissolúvel. E também na questão 68, indissolubile, foi traduzido por indissolúvel mesmo. E na questão 93, foi traduzido indissolubilem, por indissolúvel também. Próxima página. Na questão 97, respondo em negrito indissolúvel, indissolúvel. Na 97, no 7 conta pétrea, no negrito insolubilis, insolúvel. E na questão 116, no negrito indissolubile, e foi traduzido por indissolúvel também. Aí vamos para o próximo slide. Continuando agora, questão 108, aí foi traduzido assim, ó. Matrimônio indivisibile. Aí aqui, ó, uma vez que não podemos de nós mesmos obter a graça, mas tão somente Cristo, assim os sacramentos pelos quais conseguimos a graça, o próprio Senhor instituiu por si mesmos, a saber, o batismo, a Eucaristia, a ordem dos ministros da lei nova, instituindo os apóstolos e os 62 discípulos, a penitência de matrimônio indivisível. Na questão 189, ele fala, né? Sed solium Dei est insolubile. O que é indissolúvel é o conselho de Deus. Aí, gente, terminamos aqui a nossa castidade, virtude e nulidade de matrimônio. Espero que vocês tenham gostado. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Obrigado, gente.